Olá, mulher da rede! Mais um vídeo aqui no nosso canal, mais um vídeo para trazer a sabedoria que há na palavra de Deus, amém? Vamos começar orando? Senhor, Pai maravilhoso, obrigada por esta oportunidade de estarmos aqui, nos aprofundando mais e mais na Tua palavra. Senhor, usa a minha vida, que o Teu Espírito Santo, através dos meus lábios, traga o que nós precisamos, Senhor, ouvir e aprender de Ti. Em nome de Jesus, alcance estas mulheres, estes corações que estão sedentos por mais e mais de Ti. Que o nosso coração esteja como um campo, Senhor, verde, um campo com uma terra boa, para que a Tua semente caia e produza frutos, Senhor, produza raízes profundas, uma árvore forte, para que os frutos, Senhor, sirvam a outros. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. E eu começo o vídeo com a dona aqui me olhando, porque a dona tá doida para comer. Vocês não têm noção o que a dona é. Eu estou aqui com o meu lanchinho do lado. Comi um pouco, deixei um pouco para depois. Mas vamos lá. Bom, hoje nós vamos... É o vídeo da série Mulheres da Bíblia, e a mulher de hoje é uma mulher muito conhecida, uma mulher que tem um livro em seu nome, Esther, né? Uma mulher muito conhecida, né? Muito, muito, muito. Acho que até quem não lê a palavra conhece Esther, ou já ouviu falar de Esther. Só que nós como filhas maduras do Senhor, nós queremos nos aprofundar mais e mais e mais na palavra dele. E nos aprofundar em Esther é maravilhoso. E eu te convido a ler Esther. Esther é um livro riquíssimo. Bom, eu sempre falo isso, mas aí depois eu sempre falo, bom, todos os livros da Bíblia são. Mas eu te convido a ler Esther, mergulhar nesse livro, minuciar mesmo, sabe? Cada frasezinha, e o Senhor revelará muito a sua vida. Vamos começar. Eu vou falar o versículo e vou falar o que eu vejo de Esther, né? O que eu creio que o Espírito Santo revelou ao meu coração sobre essas passagens, tá bom? Bom, em Esther 2, versículo 7, nos mostra que Esther, ela era improvável. Mais alguém aqui já se sentiu e já se viu assim, ou ainda sente e ainda se vê? Então, olha só, com Esther não foi diferente. Esther não veio de uma linhagem, sabe, real. Não, Esther era totalmente improvável. Olha o que nos diz em Esther 2:7. Este criara Radassa, que é Esther, filha de seu tio, porque ela não tinha pai nem mãe. Era a moça muito atraente e formosa. Quando seu pai e sua mãe morreram, Mardoqueu tomou-a por filha. Eu fui passando todos os versículos pro computador, porque eu ler lá é melhor que ler aqui, né? Porque aqui a letra é pequenininha, aí tem que ficar pondo óculos. Mas, olha só, Esther, ela não tinha pai nem mãe, ela foi criada por um tio, ela era uma plebeia, né? E muitas vezes Deus nos traz uma palavra, Deus imprime algo no nosso coração e nós nos vemos como assim, Senhor? Como através de mim? Muitas vezes nós nos derramamos aos pés do Senhor e nós falamos assim, Senhor, usa-me, sabe? Usa-me, não faça sem mim, usa a minha vida. E aí quando Deus começa a usar e fazer, a gente pega e fala assim, mas Senhor, eu sou um grão de areia, né? Quem sou eu? Mas é assim que o Senhor faz, o Senhor pega os improváveis, né? O Senhor, ele pega as improváveis e faz delas grandes rainhas. Mas tudo isso é por um propósito, para o reino de Deus. Nada vai acontecer nas nossas vidas por um prazer próprio. Não, tudo é para que o reino do Senhor
cresça, para que o reino do Senhor seja visto e glorificado, sabe? O trabalho é para o reino do Senhor. E isso, quando eu falo, não é só sobre um trabalho de falar da palavra, não. Tudo que você fizer, sabe? Você terá um êxito, porque você precisa fazer com um propósito, para que o nome do Senhor seja glorificado, entende? E Esther era uma improvável, assim como eu. E eu sei que assim como você pode estar se achando uma improvável, mas é assim que o Senhor faz e trabalha. Em Esther 2:9, nos mostra que Esther foi escolhida por Deus. Olha o que diz. A moça pareceu formosa a seus olhos e alcançou graça perante ele. Regai, tá? Aí vai explicar. Pelo que ele apressou-se em lhe aplicar o tratamento de beleza e lhe dar dieta especial, como também em lhe prover a assistência de 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Mostra para nós o quanto Esther foi escolhida por Deus. E eu quero te dizer que você também é escolhida por Deus. Ele te escolheu. Sabe, quando você se alinhar ao lugar que o Senhor quer para você, e qual é esse lugar, Pri? Aos pés dele. Sabe, buscando o Senhor, buscando em oração, em leitura da palavra, que é onde há a revelação dele para as nossas vidas. Eu volto a dizer, e acho que isso está em todo vídeo, a Bíblia é o nosso manual de vida. Você que crê em Jesus, que crê em Deus, você precisa ler a Bíblia, você precisa ler a palavra de Deus. Porque não adianta você falar que você acredita em alguém, que você ama alguém e não ter um relacionamento com este alguém, entende? Então, o Senhor, ele quer que você esteja neste lugar. Você é escolhida por ele, assim como Esther foi. No versículo 10 do capítulo 2, Esther, nós vemos que ela foi sábia. Olha só. Antes de comparecer perante o rei Assuero, cada moça submetia-se a um tratamento de beleza, conforme prescrito para as mulheres por... 10, eu tô lendo 12. 10. Esther, porém, não disse nada a respeito de seu povo e de sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o fizesse. Mardoqueu, seu tio, né, no qual tinha autoridade sobre ela, quando a levou para passar, depois eu convido vocês a lerem Esther, como eu disse, quando levou ela para se apresentar ao rei, porque o que acontece? O rei Assuero tinha uma rainha, Vasti, e Vasti não se comportou como tal. Então, segundo as ordens, né, os decretos do rei, Vasti foi destituída do trono de rainha. Então, outras mulheres se apresentaram ao rei, né, assim como foi pedido. E Mardoqueu trouxe Esther e deu orientações a Esther, não fale da sua origem, não fale do seu povo. E Esther, ela foi sábia. Então, eu vou ler de novo, tá? Esther, porém, não disse nada a respeito de seu povo e de sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que assim não o fizesse. Então, muitas vezes o Senhor fala conosco a hora de falar, a hora de silenciar, né? A hora de calar, mesmo que isso às vezes doa. E nós muitas vezes não agimos com sabedoria. E nós vamos e falamos, é aonde não dá certo, né? Nós vimos a história de Abigail. E Abigail também foi uma mulher muito sábia. E Esther também. Esther silenciou e não falou nada sobre o povo dela. E aí a gente pode perguntar, né? Por quê? Porque o Senhor, em sua infinita sabedoria, né? Na sua forma soberana de agir, decretou assim a Mardoqueu falar para ela, porque aí vem o desenrolar da história. E no versículo 12,
ela se submeteu aos cuidados do Senhor. Que isso seja na sua vida, olha só. Antes de comparecer perante o rei Assuero, cada moça submetia-se a um tratamento de beleza, conforme prescrito para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpririam os dias de seu embelezamento. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e cosméticos. Aí, agora vamos lá. O Senhor, Ele quer cuidar da sua vida. O Senhor quer cuidar de você. O Senhor quer te embelezar. Aí você pode estar falando, Pri, que maluquice é essa? Vamos lá, olha só. Aqui nos mostra que Esther ficou 12 meses, 1 ano, sob cuidados, né? Cuidados de embelezamento. O Senhor, Ele quer cuidar do teu coração, te trazendo paz, te trazendo descanso. E quantas vezes você está na loucura do dia a dia, na loucura das preocupações, e isso tudo reflete no seu exterior. O seu interior fica, né, aquela mulher que você não pode dar um bom dia, e isso tudo reflete no exterior. Sabe, na palavra de Deus diz que o coração alegre, ele formoseia o rosto. Então o Senhor, Ele nos convida a estar nesse lugar da sua alegria, da sua paz, sabe? O amor que excede todo entendimento, que só estando enraizadas em Jesus nós vamos entender e desfrutar. Então deixe que o Senhor, assim como fez com Esther, cuide de você e entenda algo, não será em um dia, será num processo. Sabe, o processo ele é precioso, o processo ele precisa ser vivido. O Senhor quer fazer um processo na sua vida e é dia após dia. Não é assim, tá, eu decidi confiar. Aí daqui a pouco, mas eu não consigo, porque não é assim. O confiar é diariamente você ir aos pés de Jesus, lançar tudo que te aflige, sabe? Você ir conversar mesmo, entender isso, é uma conversa. Você fala com o Senhor e aí ao abrir a Bíblia, você terá as respostas do Senhor. Muitas vezes o Senhor falará com você através de uma passagem, de uma palavra, sabe? De uma pregação. E muitas vezes o que deve ser de fato a fonte é a leitura da Bíblia, sabe? E aí muitas vezes você pode ler aquele versículo e não entender. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga, não que ela não tenha entendido, não é isso, mas ela perguntou algo e aí eu fui explicando para ela sobre aquela palavra e foi trazendo clareza. Então é isso que o Senhor nos convida, sabe? A mergulharmos, porque Ele quer tratar, Ele quer nos embelezar. Para Ele, o formoso, o belo, é muito importante, afinal foi Ele que fez o belo, né? A natureza, os pássaros, tudo que você vê na natureza é lindo, é de tamanha perfeição, excelência, e o Senhor é assim, e é desta forma que Ele quer te ver. Muitas vezes as mulheres estão tão mergulhadas em problemas, em preocupações, e a aparência delas está simplesmente deixada de lado. E não é assim que o Senhor quer te ver. O Senhor quer te ver linda, sim, sim. O que fala também na palavra, né, que muitos se apegam, é que o que vale, né, o trançar dos cabelos. Então, o que vale a beleza exterior se o interior não estiver bonito? E o Senhor quer cuidar do seu interior. E desta forma, isso passará, sabe? Refletirá na sua aparência. E no versículo 15, nós vemos a confirmação de que ela era escolhida, de que ela foi escolhida. E eu quero que você se atente à sua vida, eu quero que você medite,
sabe? Porque com certeza o Senhor não falou uma vez só que você é escolhida dele. O Senhor já falou várias vezes ao seu coração, através de uma leitura, através de alguém falando isso para você. E eu sou uma dessas pessoas que estou falando isso para você. Você é escolhida de Deus. Não duvide disso em hipótese alguma. Olha só. No versículo 15 de Esther 2. Quando chegou a vez de Esther, filha de vamos lá, Abiail, não é Abigail, hein? É Abiail, tio de Mardoqueu, que o tomara por filha, então vamos lá. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por filha, comparecer à presença do rei, ela não pediu coisa alguma, senão o que lhe sugeriu Hegai, que era o oficial do rei, guarda das mulheres. Esta que tá, quer ver? Peraí que eu acho que 15. Esther, não é nem este, o que eu fui falando para escrever o versículo, sabe? Esther alcançava graça aos olhos de todos quantos haviam. É tão lindo. O 14 fala assim, ó. À tarde ela entrava e pela manhã voltava à segunda casa das mulheres, sob os cuidados de Saasgás, oficial do rei, guarda das concubinas. Não voltava mais ao rei, salvo de este a desejasse e fosse chamada pelo nome. Então, quando chegou a vez de Esther, depois vocês vão ler todos os versículos, o Hegai, que era o oficial do rei, ele aconselhou ela a não pedir nada, porque muitas mulheres pediam coisas, né, joias, e ele aconselhou Esther a não pedir nada. Então, mostra para nós, de novo, que Esther, eu vou até arrumar aqui, Esther alcançava graça. Cadê? Aqui. Esther alcançava graça aos olhos de todos. Gente, olha isso, de todos que haviam. Sabe, é tão lindo e poderoso isso, porque nas nossas vidas não é diferente. Eu quero que você entenda algo. Quando você começar a viver coisas que o Senhor prometeu para você, entenda algo. Não se sabote. O que isso significa? Muitas vezes, nós sabotamos as promessas de Deus por não nos achar merecedoras. E tá tudo bem, nós não somos merecedoras. Pelo que fazemos, nós não merecemos nada. Mesmo que nós andemos direitinho. É o mínimo em relação a uma morte de cruz, sabe? Que ele se entregou por nós. Só que não é sobre merecer, é sobre a graça do Senhor derramada em nós. Então, quando você começar a viver os sonhos e os planos de Deus na sua vida, entenda o seguinte, tá tudo bem, você não merece, tá tudo bem. Eu falo pro Senhor, eu falo, Pai, eu não mereço o que eu tenho vivido, mas eu entendo, preste atenção, eu entendo a posição que hoje eu tenho, que é ser filha do Rei. Então, Ele nos dá pela sua graça, não pelo nosso merecimento. Então, glória a Deus, pare de sabotar os planos e os sonhos do Senhor na sua vida. Viva, porque é pela graça que você tem vivido. E seja grata, sabe? Fale para o Senhor, Senhor, nunca permita que o meu coração esteja numa posição irreal, sabe? Que eu sempre entenda que eu tenho isso hoje, que eu vivo isso hoje pela sua graça, pela posição de filha que hoje eu tenho através de Jesus. E isso é achar graça aos olhos do Senhor, né? Olha só, no versículo 17 e 18. Peraí, que eu vou subir, porque a câmera fica bem na frente.
No versículo 17 e 18 do capítulo 2, nós vemos que Deus honrou a obediência e a submissão de Esther. Olha só, o rei amou a Esther mais do que todas as outras mulheres e ela alcançou graça e benevolência perante ele mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e a constituiu rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e servos em homenagem a Esther. Decretou o feriado em todas as províncias e distribuiu presentes de acordo com a generosidade real. Gente, é muito lindo isso, é muito lindo isso. A gente consegue, assim, meditar e aprofundar em cada palavra desse versículo. É muito poderoso. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e benevolência perante ele, mais do que todas as virgens. Sabe, o Senhor, ele anseia fazer isso por você. Só que você precisa entender que há tudo um propósito e tudo exige de nós também uma perseverança. Ela ficou um ano. Um exemplo não, presta atenção. Ela ficou um ano naquele período de embelezamento. Ela podia ter cansado, ela podia ter falado, chega disso, não tenho essa disciplina. Sabe, com as nossas vidas é a mesma coisa. A graça, ela é sobre nós, mas isso não significa que não exija de nós um custo, entende? Exige de nós um custo, uma perseverança, uma constância com o Senhor, na busca por Ele, no desejo de estar com Ele. Nós precisamos estar neste lugar constantemente, para que aí sim nós possamos viver esta graça, este favor imerecido de Deus, assim como Esther viveu. Ah, Pri, mas não acontece de novo? Acontece. O Senhor, Ele faz. Eu sou prova do que o Senhor faz. Ele ainda faz quando existe disciplina na busca por Ele, quando existe prazer em estar com Ele, quando realmente você entender que nada mais importa a não ser o Senhor. Sabe, eu sempre falo isso, gente, entenda uma coisa, faça a prova das coisas. Um exemplo. Você pode ouvir assim, mas isso é bitolação. Tá bom, faz. E aí depois você fala se isso é bitolação. É muito injusto nós termos a conclusão de algo sem realmente ter passado por isso. Quando você viver aos pés de Jesus, aí você vai falar, meu Deus, era isso? Nossa, era isso? Por que eu perdi tanto tempo da minha vida? Sabe, porque as estações mudam, as coisas mudam às vezes de lugar, há um preenchimento maior de um tempo. Agora, se você tem mais tempo ainda para mergulhar na presença do Senhor, mergulhe, faça a prova de uma vida assim e você viverá o que Esther viveu, eu não tenho a menor dúvida. E olha só, vamos continuar. E em Esther 2:22, nos mostra que Esther ela foi fiel àquele que ela devia submissão. Nesse trecho aqui, Mardoqueu ele descobre uma conspiração contra o rei Assuero. Eu vou ler rapidinho, não só o 22, tá? Eu vou ler o 21 também. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 oficiais do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, indignaram-se sobremodo e tramaram contra a vida do rei Assuero. Ao tomar conhecimento disso, Mardoqueu o informou a rainha Esther, a qual contou ao rei em nome de Mardoqueu.
E aí, feitas as investigações, no 23 continua, e comprovada a veracidade do complô, os 2 envolvidos foram enforcados. Isso foi registrado no livro das crônicas, perante o rei. Então, Mardoqueu, ele foi fiel ao rei e ele levou isso a Esther. E a Esther, ela foi fiel àquele a qual ela devia submissão. Ela chegou ao rei e contou o que tinha acontecido. E dessa forma, eles conseguiram realmente ver de fato a veracidade daquilo tudo. E no capítulo 4, aí o que acontece, né? O rei fica bem. E no capítulo 3, vocês quando lerem, vão ver sobre Amã. Amã, ele simplesmente tinha colocado um decreto para que todos se curvassem a ele, e Mardoqueu não aceitava isso em hipótese alguma. E então ele começou a conspirar para matar os judeus, porque Mardoqueu era um judeu e Mardoqueu não fazia isso. E aí, no capítulo, só contando essa parte, tá? Então vamos lá. Aí agora a gente vai pro 4, 14, 17. Quando confrontada, Esther, ela teve estratégia. Quando Amã começa e faz, né, esse decreto, ele ele faz com que o rei decretasse a morte dos judeus. Mardoqueu vai até Esther e confronta ela. Então a gente vai ler do 14 ao 17. Porque se de todo te calares neste tempo, Mardoqueu falando para Esther, socorro e livramento de outra parte virão para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para um tempo como este que chegastes à realeza? Então Esther mandou que respondesse a Mardoqueu, vai e junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuem por mim, não comam mais, nem... Aqui, ó, vamos lá, porque o tradutor me trola quando eu fico falando. Ó, tradutor não, corretor. Vai, junta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também jejuaremos. Depois disto, irei até o rei, ainda que isto não seja permitido pela lei. Se eu perecer, pereci. O que acontecia? Qual era a lei? A lei, ninguém entrava na presença do rei sem que ele assim chamasse. Então ela fala, ó, vamos juntar o povo, fazer um jejum, jejuem por mim, porque eu entrarei na presença do rei, mesmo que isso custe minha vida. Porque se você entrasse na presença do rei sem que ele tivesse te chamado, você morreria. E ela resolveu, ela teve uma estratégia, né? Simplesmente ela foi confrontada, porque quando Mardoqueu vai levar para ela sobre o que Amã tinha tramado contra o povo judeu, ele fala, você precisa fazer alguma coisa, né? E simplesmente é aonde ele fala, porque se você se calar, socorro, Deus mandará socorro de outra parte, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Então nós vemos que ela teve a estratégia, que nós possamos ser uma mulher de estratégia. Sabe o que é estratégia? É você entender que o mundo espiritual, ele é tão real quanto esse que você vê e você pega. Ele existe. E ele está constantemente lutando contra nós. Esses dias eu até estava conversando com as meninas e eu falei para as pitucas, para as minhas filhas, o inimigo, ele não cansa. Sabe, o diabo, sabe quando a gente se cansa? A gente se cansa, hoje eu não quero orar, hoje eu não quero ler a Bíblia. Ai não, já li ontem. Não, a dona latindo. Já fiz, não preciso fazer de novo. Prestem atenção, o inimigo, ele não cansa.
ele está o tempo inteiro procurando a quem tragar. Só que a questão toda não é para nós nos intimidarmos e pararmos, não. É para nós nos aprofundarmos, porque quando nós estamos profundas no Senhor, nós estamos seguras e protegidas. Quando você está longe, você não está seguro e protegida. Mas eu vejo fulana tem uma vida com o Senhor e vive cheia de luta. E eu não. Tudo bem, ela vive cheia de luta, mas ela está caminhando para viver a vida eterna com o Senhor. Você está vivendo de boa aí e vai perecer no inferno. E infelizmente é isso, é sobre isso, é sobre isso. Só que o Senhor, ele não quer que você chegue a ele por medo. Sabe, não é pra você falar assim, não, eu vou ao Senhor porque eu tenho medo de ir pro inferno. Não, sabe, é você se achegar a ele entendendo, eu vou ao Senhor porque ele é um pai de amor. Ele é um pai que cuida de mim. Ele é um pai que me dá o livre-arbítrio. Se eu não quiser ele não me força a querer ele. Eu vou porque ele me quer, porque ele me escolheu, porque ele vê graça em mim, ele quer eu. Entende a diferença? Então, assim, entenda que o inimigo, ele não para em momento nenhum. Então, que você tenha estratégia, e a estratégia é você se colocar aos pés do Senhor, orando, jejuando. O jejum não é algo que você tem que fazer de vez em nunca. O jejum, ele precisa ser uma ferramenta constante na sua vida. Sabe, o jejum, ele te aproxima do Senhor, ele deixa os seus ouvidos mais sensíveis à voz do Senhor. É sobre isso que você tenha estratégia, assim como Esther teve. Amém? Que você tenha dado um amém muito forte aí do outro lado. Ai, Jesus é lindo demais. E olha só, no capítulo 5, e aí eu vou ler na Bíblia, no capítulo 5, no capítulo 5, do 1 ao 8, ela teve ousadia. Ela foi ousada naquele que a escolheu. Olha só, 5, 1 ao 8. Ao terceiro dia, Esther cingiu-se de seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. O rei estava sentado em seu trono, na sala real, defronte da porta do aposento. Quando o rei viu a rainha, Esther em pé no pátio, esta alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para ela o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei disse-lhe: Que há contigo, rainha? Rainha Esther, ou qual é tua petição? Até a metade do reino te darei. Olha que lindo, olha que lindo. É de ler, reler, entendeu? Esther respondeu: Se bem parecer ao rei, venham o rei e Amã hoje ao banquete que prepararei para o rei. O rei disse: Trazei Amã depressa, para que atendamos ao pedido de Esther. Então o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. No banquete do vinho, o rei perguntou a Esther: Qual sua petição? Qual é tua petição? E te atenderei. E qual o teu desejo? E te será concedido, ainda que seja metade do meu reino. Então Esther respondeu: Minha petição e desejo são: se achei graça aos seus olhos, aos olhos do rei, se bem parecer ao rei atender a minha petição e ao meu desejo, venha o rei com Amã ao banquete que lhes hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. É tão lindo, porque quando nós vivemos o processo com o Senhor, nós recebemos dele uma autoridade e uma ousadia, que só vem se nós vivermos o processo.
O processo ele é importante para tudo, para o aprendizado, para a limpeza, para o crescimento. E isso foi o que Esther viveu. Então, olha só, até então nenhuma rainha Vasti não fazia isso. E quando Vasti resolveu fazer o que ela quis, ela foi destituída da presença do rei. E Esther não. Esther teve a estratégia de jejuar os 3 dias junto com o povo, em unidade, em concordância. E então ela se pôs diante do rei. Gente, é muito lindo isso. E aí quando ela se colocou diante do rei, fala novamente, esta alcançou graça aos seus olhos. E o rei apontou para ela o cetro. Então entenda, quando você viver o processo, quando você viver a submissão ao Senhor, quando você viver em estratégias com o Pai, você alcançará graça aos olhos daquele que concederá a você as vitórias. Que no caso aqui é o nosso Senhor, o nosso Pai, Deus, o Todo-Poderoso. Sabe, não adianta você levar a vida que você quer e quando você se colocar na presença de algo, você decretar, não vai acontecer. O Senhor, ele pede, o Senhor, ele almeja que nós queiramos viver o processo com Ele, entende? E ela teve a ousadia e ela foi ousada em Deus, naquele que a escolheu. Que nós possamos ser assim. E olha só, o lindo. Ela esperou mais um dia. Ela não fez o pedido no primeiro dia. Ela não falou nada no primeiro dia. Ela apenas serviu a mesa. E como nós vemos nesta história, neste capítulo, o poder da mesa. Sabe, o poder de ser sábia, o poder de preparar uma mesa e ir falar com o seu marido. Muitas vezes nós queremos ir falar com o nosso marido quando ele acabou de chegar do trabalho, quando ele ainda está com a cabeça assim. Nós precisamos esperar. Nós precisamos esperar o nosso marido voltar para o corpo quando ele chega em casa. Voltar para o corpo, sabe? Esperar as crianças correrem para ele, esperar tudo e aí depois, sabe, preparar o ambiente para que você possa falar o que está no seu coração, para que você possa ter sabedoria em falar assim, amor, sabe como eu me sinto assim, assim, assim. Expor com sabedoria, falar com sabedoria e não com grosseria, com apontar de dedo, com confronto, sabe? É sobre isso. Esther, ela teve essa sabedoria e ela teve a ousadia de entrar na presença do rei. E no capítulo 7, Esther foi fiel e nela se cumpriu o propósito de Deus para aquele povo. Olha só, no capítulo 7. O capítulo 7 é grande. O rei e Amã foram beber com a rainha Esther. E o que acontece? Deixa eu contar aqui uns detalhes que a gente gosta de contar, né? A Amã ficou se sentindo, porque a rainha tinha pedido, e o que acontece, né? A Amã queria acabar com os judeus, e ele fez uma forca para enforcar Mardoqueu. Só que nisso tudo, ainda o Senhor faz mesmo com que o inimigo fique furioso, porque nisso tudo o rei Assuero, o Senhor incomoda ele perde o sono. Nisso que ele perde o sono, o Senhor traz a lembrança dele que Mardoqueu tinha ajudado, relatando aquele complô daqueles 2 homens. E nessa noite, tá? Olha só, na noite do primeiro banquete para o segundo banquete. Se não me engano, foi nessa noite. Foi nessa noite. A importância de nós esperarmos, porque foi nessa noite que o Senhor agiu também. Olha que profundo, olha que poderoso. E aí, nisso, o rei Assuero ficou incomodado, né? O Senhor incomodou, trouxe a memória dele, a lembrança do que havia acontecido. E ele chama Amã.
Nisso, Amã já tinha se engrandecido porque a rainha chamou ele, só o rei e ele, para o banquete da primeira noite. Nisso, o rei chama Amã e fala assim para Amã: o que eu posso fazer para honrar um homem que fez bem ao rei? Eu tô falando com as minhas palavras. Volto a dizer, depois leia lá. E aí, Amã, né? Amã na hora pensa o quê? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu, então vamos fazer uma coisa muito legal mesmo. Eu acho que o rei deveria vestir ele com as vestes reais, colocar ele no cavalo do rei e andar por todo lugar e que todos se curvem diante dele. Porque desta forma, Mardoqueu se curvaria diante dele. Só que ele achou isso, só que não era com ele isso. E aí quando Amã fala tudo isso, Mardoqueu, o rei pega e fala, então traga Mardoqueu, que eu vou fazer isso para Mardoqueu. E aí quem teve que se curvar diante de Mardoqueu? Amã. Gente, eu falo para vocês, só não mergulha aqui quem não entendeu as coisas ainda, que isso aqui é maravilhoso demais, é muito maravilhoso. E aí, Amã fica possesso, né? Possesso, porque ele se curvou, ele tem que fazer isso. Ele que ainda arruma tudo. E, simplesmente, eles vão lá para a segunda noite. Então, lembra que Amã montou a forca para enforcar Mardoqueu e queria destruir todo o povo judeu. Perseguição aos judeus desde sempre. E aí, vamos para a segunda noite, para o segundo banquete. Então eu vou ler, tá? Eu vou ler tudo. Coloca aí no vezes 2 e eu vou, tá? O rei e Amã foram beber com a rainha Ester. No segundo dia, no banquete do vinho, o rei perguntou a Ester: qual é tua petição, rainha Ester? E te atenderei. Qual é teu desejo? Até a metade do reino te darei. Gente, e o melhor, né? Um homem ansioso para cumprir os desejos daquela mulher. Só Deus faz isso. Só Deus faz isso. Um homem a fim de saber o que a mulher quer. Jesus, que os nossos maridos ouçam essa palavra. Amém. Brincadeiras à parte, vamos voltar. Então a rainha Ester respondeu: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei que me seja concedida, por minha petição, minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servos e por servas vos vendessem, eu me calaria. Ainda que o opressor não pudesse recompensar a perda do rei. Então o rei Assuero perguntou à rainha Ester: quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a agir assim? Lembrando que ele não sabia a origem dela. Ele não sabia que Ester era judia. Ester respondeu: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. E Amã ali, né? E Amã ali, assim, ó. Eu imagino Amã na situação, Amã assim, ó, querendo virar um espirro. Amã assim, meu Deus. Eu acho que ele não falou meu Deus, não. Então Amã perturbou-se perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, levantou-se do banquete do vinho e dirigiu-se ao jardim do palácio. E Amã colocou-se em pé para rogar à rainha Ester por sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Quando o rei retornou do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então perguntou o rei: olha só, ele caiu prostrado diante do leito. Porventura, desejaria ele também violentar a rainha perante mim nesta casa? A situação só foi piorando para ele.
No momento em que o rei proferiu estas palavras, cobriram o rosto de Amã. Eu e Naamã na cabeça. Naamã é um, tá? Amã é outro. Então, Hardona, um dos oficiais que serviam ao rei, disse: eis que há uma forca. A forca. Eis que há uma forca de 50 côvados de altura, junto à casa de Amã, que este fez para Mardoqueu, o qual falara em defesa do rei. Então, olha só, ele fez uma forca para Mardoqueu, o qual se colocou em defesa do rei. Então, o rei determinou: enforcai Amã nela. Assim, Amã foi executado na forca que ele mesmo havia preparado para Mardoqueu. Então, o furor do rei aplacou-se. Olha só, o que eu quero trazer aqui para vocês. Esther, ela simplesmente teve uma estratégia. E na estratégia dela de se submeter a Deus, Deus trabalhou para que tudo se voltasse contra aquele que fez e estava articulando o mal para Mardoqueu e para o povo de Deus. E é tão lindo ver o cuidado, o carinho, os detalhes que Deus cuidou desse povo, porque simplesmente pensa, o inimigo estava construindo uma forca, uma emboscada para a vida de Mardoqueu e já estava decretado a morte do povo. E simplesmente o Senhor fez com que isso se virasse contra ele próprio. Então, o que nos ensina aqui? Pare de querer lutar o que não é para você lutar. Só se coloque aos pés do Senhor. Jejue, busque ao Senhor. Quando você fizer isso, vai se virar contra a própria pessoa que está armando o mal contra você. E esta pessoa se verá com Deus, você não precisará fazer nada. A rainha só falou essas palavras, só. E ainda ela falou assim, ó, se nós fôssemos vendidos como escravo, eu me calaria. Mas não, ele decretou a nossa morte. Só que nisso tudo eu quero contar para vocês rapidamente, o capítulo 8, vai até o 11, eu acho, até o 10. E o que acontece? Um decreto do rei não podia ser revogado assim, porque o rei assinou, né, que eles morreriam. Então, o rei não poderia mais falar assim, não pode mais. Não. Então, o que a rainha depois pede para o rei? Que eles, pelo menos, que o povo possa, pelo menos, se defender. Então, há uma guerra, sabe? E, obviamente, o povo do Senhor é vitorioso. E é isso que eu quero que nós tenhamos em mente, sabe? O desejo de ser como Esther, no sentido de entender que não é sobre sermos improváveis, é sobre uma graça que é derramada sobre nós através de Jesus. Há o poder de buscarmos sabedoria na palavra, em sermos sábias, sábias no agir, sábias no falar, sábias em nos posicionar. O Senhor tem pedido isso para nós e que nós possamos não nos amedrontar. Lembra quando falamos das mulheres que serviam ao Senhor com os seus bens? Se você ainda não assistiu esse vídeo, assista. Não permitir que nós idolatremos as preocupações, o medo, sabe? Não, que nós possamos estar descansando e confiantes naquele que nos basta. Se você estiver fazendo tudo que o Senhor tem ordenado à sua vida, andar em prontidão ao Senhor, em busca, na estratégia que o Senhor te dá, você será mais que vencedora no Senhor. Creia nisso. Então vamos orar. Senhor, Pai maravilhoso, Jesus, muito, muito, muito obrigada pela Tua palavra. Como é maravilhoso nós mergulharmos em Ti, nós aprendermos mais e mais e mais com todas as vidas que a Tua palavra nos relata e nos faz aprender, nos ensinar. Senhor, que nós possamos ser como Esther, mulheres sábias,
mulheres que entendem a posição que estão pela graça derramada sobre nós através de Jesus, que nós possamos aceitar a posição que o Senhor tem nos colocado, que nós possamos buscar em Ti estratégias para vencermos o inimigo, Senhor, que nós possamos achar graça aos Teus olhos, que a nossa vida, Senhor, te faça sorrir, que a nossa vida retribua todo o seu amor e cuidado para conosco. Em nome de Jesus, Pai, nos dê mais e mais da Tua sabedoria, mulheres sábias, mulheres posicionadas, mulheres que entendem quem são em Ti. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É este o nosso Pai. Entenda isso, mulher. E uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Fique com Deus.